Boa tarde. Como sempre acontece em anos eleitorais, o Câmara Notícias traz uma série especial de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Novo Hamburgo. A ideia é apresentar aos eleitores o que pensam os postulantes ao cargo sobre temas que são essenciais para o futuro da nossa cidade. As perguntas formuladas são as mesmas para todas as candidaturas, exceto a última, que trará um assunto específico sobre a trajetória ou tema já mencionado pelo político em entrevistas ou debates. Neste programa, recebemos em nosso estúdio a candidata da coligação Novo Hamburgo da União do Trabalho e da Esperança, integrada pelo MDB, Podemos e PSD, Tânia da Silva, que foi prefeita do município de Dois Irmãos entre 2013 e 2020. Olá, candidata, seja bem-vinda. A senhora tem 2 minutos para apresentar sua candidatura. Muito obrigada, TV Câmara, por essa oportunidade de conversarmos sobre o futuro de Novo Hamburgo. Obrigada, Dani. Aqui quem fala é Tânia da Silva, filha de Novo Hamburgo, criada aqui. Meus pais são nascidos aqui na Vila Rosa e eu me formei aqui nessa cidade como técnica em enfermagem no Colégio São Luís. Através de um concurso público, tirei primeiro lugar como técnica em enfermagem no município de Dois Irmãos. E fui trabalhar lá em 1991. E eu sempre digo que quando eu fui para aquela cidade, jamais eu imaginaria que eu seria 3 mandatos vereadora e 8 anos prefeita do município de Dois Irmãos. Então, vou morar em Dois Irmãos, faço um trabalho que eu julgo e que foi muito importante, entregando para as pessoas produtos, saúde, educação, cultura, turismo como os pilares e sempre administrando fora do gabinete, que eu acho que isso, eu tenho certeza que é isso que fez o diferencial para que eu fosse eleita em uma cidade 95% alemã. Então agora essa Tânia volta para a cidade onde nasceu, onde os meus filhos nasceram, muito preparada, muito feliz, com muita vontade de realmente restaurar a nossa cidade, reestruturar a nossa cidade, com muita coragem, com muita superação e muita esperança. Caso eleita, quais serão as prioridades da sua administração? Olha, Dani, eu sempre digo que nós colocamos sempre os pilares da saúde como uma prioridade máxima. Eu coloco saúde, só que eu digo que saúde não é falta de doença. Saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual de um ser humano. Então, quando se coloca a saúde como esse patamar superior, nós estamos falando para Novo Hamburgo que sim, a prioridade será educação, desenvolvimento econômico, segurança pública, cultura, turismo e esportes, porque nós temos que agir como um todo. É como ser humano, não tem como dizer, o mais importante é o coração, o mais importante é o pulmão. Assim é uma cidade que pulsa, assim é uma cidade que desenvolve. Então, nós iremos, sim, trabalhar muito para colocar em ação o nosso plano de governo voltado principalmente para as pessoas. Como será a sua relação aqui com a Câmara de Vereadores e como a senhora pretende ter maioria para aprovação dos projetos? Bom, eu estou filiada no MDB desde 1995 e estou em um partido político. E sempre que eu estive, sabe, Dani, eu sempre digo que eu não tenho inimigos na política. Eu tenho pessoas que pensam diferente, que têm uma ideologia diferente. Então, quando eu trago isso para a minha vida e para a vida política, eu digo para cada um de vocês que nós, assumindo a prefeitura, eu e o Juliano Passini, a partir de 1º de janeiro de 2025, a nossa administração vai ser em prol dos hamburguenses e diferente de bandeiras partidárias, nós temos que trabalhar unidos para ter um município melhor, para entregar melhores serviços à nossa população.
Então, a divisão não interessa para ninguém. Então, o meu comprometimento com a Câmara de Vereadores é ter uma relação harmoniosa, de muito respeito e de muito trabalho, visando o melhor para as pessoas. Uhum. Um dos grandes problemas hoje do município é a dívida com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Como a senhora pretende enfrentar a crise do IPAZEM, garantir a aposentadoria dos servidores públicos e também orçamento para os demais investimentos na cidade? Olha, esse realmente é um grande desafio que nós, gestores públicos, teremos juntamente com toda a comunidade de Novo Hamburgo. Não tem receita fácil, não tem decisões fáceis para ser tomada, mas isso é fato que nós vamos ter que fazer uma auditoria no IPAZEM. Foi feito há 4 anos atrás, porém, não tem como nós pensar 4 anos atrás como agora, atualmente. Então, o cálculo atuarial com certeza mudou, porque todo cálculo que se faz visando a aposentadoria é baseado no cálculo atuarial. O nosso comprometimento é fazer os depósitos corretos a partir de 2025, corretos no IPAZEM, fazer uma auditoria e, principalmente, o nosso olhar é uma discussão com os servidores públicos municipais, com o legislativo e toda a comunidade, pois o IPAZEM é importante para todos nós, que é o que garante a aposentadoria dos nossos colegas funcionários públicos municipais que estão atualmente trabalhando, assim como aqueles que já se aposentaram, porque o nosso dever é garantir que todos recebam o recurso que contribuíram ao longo de toda a vida. E nós vamos enfrentar com coragem, com determinação e persistência, conversando com cada um, com cada segmento que representa o IPAZEM. Uhum. Quais são as suas propostas para melhoria na educação e para minimizar a saída, a rotatividade de professores para outros municípios? Nós temos que fazer um diagnóstico nós sabemos que é necessário uma reposição salarial dos servidores públicos municipais, porque ao longo dos anos existe uma defasagem de 15% nos seus salários. Nós vamos trabalhar incansavelmente para a reposição salarial. Quando eu falo isso, não é uma promessa vazia, não é uma promessa assim, não, a gente tem que ter pés no chão, falar em equilíbrio financeiro, sabendo que após a pandemia nós tivemos já uma redução dos nossos impostos. E agora, com essa tragédia climática, nós estamos tendo e vamos ter ainda os reflexos futuros no nosso financiamento e na nossa economia. Mas aqui tem uma pessoa que reconhece o trabalho de todos os servidores públicos, todos. E todos nós passamos pela educação e pelos professores. Nós vamos conversar com vocês, mas eu vejo também, Dani, que, a exemplo do que eu fiz em Dois Irmãos, além do salário, além do dinheiro, que é muito importante, a valorização perpassa muitas vezes pela valorização na sala de aula, por ter o número de funcionários adequados, por ter uma conversa de suas diretorias imediatas com os funcionários. Nós passamos por uma pandemia e nós precisamos tratar da saúde mental de cada um dos nossos colegas funcionários municipais. Então, quando se fala em valorização, seria pequeno eu dizer que nós vamos fazer uma reposição financeira de imediato, vamos fazer isso. Mas nós teremos o olhar na parte financeira, mas também na parte humana dos nossos funcionários municipais. Porque além da defasagem, ou melhor, do afastamento dos professores para trabalhar em outros municípios, nós temos muitos funcionários com afastamento por licença saúde. Nós precisamos diagnosticar o que está acontecendo dentro dos nossos ambientes. E isso nós vamos fazer com certeza. Uhum. Ainda na educação, uma das principais queixas das famílias é a falta de vagas em turno integral na educação infantil. Como a senhora pretende resolver essa questão? Inclusive, está no nosso plano de governo, tá?
eu acredito muito que nós precisamos avançar para ampliar as vagas de turno integral e vagas na educação infantil de 4 meses a 4 anos e 11 meses, tá? Porque quando a gente fala em desenvolvimento econômico, quando se fala na liberdade da mulher, que infelizmente geralmente é a mulher ou a avó que fica em casa cuidando dos seus filhos, nós temos a obrigação de ofertar vagas nas creches e na educação integral. Então, nós temos que avançar nas nossas creches municipais, mas também fazer termos de colaboração com parcerias públicos-privadas também. Existem muitas escolas que nós vamos buscar o credenciamento delas junto à municipalidade e, com isso, garantir vagas nas escolas já existentes e que tem um termo de colaboração junto com a municipalidade. E, com isso, nós iremos ampliar o atendimento das nossas crianças, que é o atendimento que dá uma segurança para a família e é um direito da criança. E esse direito nós temos que encarar, nós temos que prover. E nós vamos trabalhar incansavelmente para conseguir. Bom, dentre as tarefas que provavelmente ficará para a próxima gestão, porque o projeto não veio ainda para esta casa, é a revisão do plano diretor, né, que estava em andamento. Quais são suas prioridades para ocupação e desenvolvimento territorial de Novo Hamburgo? Bom, o plano diretor é algo que é o mais importante de um município. E ele precisa ser revisto a cada pouco, porque é ele quem determina se no zoneamento pode ter empresa, se pode ter comércio, qual é a parte ambiental que pode se instalar. Então, nós precisamos sim, e eu vejo que a Câmara está fazendo um trabalho muito bom, com muitas comissões, com audiências públicas que foram feitas aqui, que nós temos que ter uma preocupação sim. E quando eu falo em empresas, microempreendedor e comércio, eu falo em desenvolvimento econômico. Nós precisamos evoluir, ver os zoneamentos que nós temos para atrair mais empresas e também para aprovação de alvarás já existentes e muitas vezes por causa de novo zoneamento não consegue ter o seu funcionamento. E isso nós temos que trabalhar junto com a Câmara Municipal de Vereadores, junto com a nossa Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e também com o turismo, porque nós temos uma zona, um local em Lomba Grande que é precioso. E nós temos que ter esse olhar turístico e cultural em Lomba Grande. E tudo isso se perpassa pelo plano diretor. Então, esta prefeita que está aqui dará andamento ao plano diretor, conversando ainda mais com os demais segmentos. Bom, ainda relacionado ao plano diretor, como será a sua política de preservação ambiental e de zoneamento também na área ambiental? Assim, como eu posso dizer, a pauta ambiental ela está no nosso cotidiano, principalmente após esse desastre climático que nós podemos citar que ao longo dos anos está vindo e desde o último ano, 15 de junho do ano passado, nós começamos com mais adventos de chuvas, enxurradas na nossa região, no nosso Rio Grande do Sul. E nós temos que ter um olhar ambiental, não só no plano diretor, mas nós temos que ter um olhar mais abrangente desde a educação infantil, desde a creche, com oficinas de escola ambiental, que eu sempre digo que parece que não está ligado, mas tudo está ligado. Nós precisamos, desde a educação infantil, ensinar às nossas crianças a separação adequada do lixo, ajudar as crianças a plantar árvores que, com certeza, os adultos vão seguir. E eu vejo também que no plano diretor nós temos que ter sempre compensações, coisas que nós já tínhamos e nós temos que continuar tendo, porque tem áreas que nós temos que são construções e não é assim, Dani, não é nós impedir o desenvolvimento econômico. Nós temos que pensar e agir para que o desenvolvimento econômico ande junto com a preservação do meio ambiente. É necessário nós fazer parcerias com empresas,
com residências, por exemplo, para estimular a energia solar, que nós estamos falando também sobre meio ambiente. Nós temos que estimular e ter mais lâmpadas LEDs na nossa iluminação pública, que nós estamos falando do meio ambiente. Nós temos que trabalhar com a Comusa, trazer a Comusa para ser o nosso parceiro para trabalhar sobre o uso racional da nossa água, que é uma preciosidade que nós temos. Nós precisamos fazer campanhas permanentes na nossa comunidade, nas escolas, nas associações de bairros, nos eventos culturais, para que nós possamos falar sobre meio ambiente. E não somente nós ficarmos pensando no nosso futuro, nós temos que pensar o que nós vamos fazer aqui e agora. Uhum. Bom, de acordo com a Defesa Civil do município, e já relatado aqui nesta casa, Novo Hamburgo tem mais de 50 áreas de risco mapeadas. Caso eleita, como será a política habitacional do seu governo e como lidar com locais já habitados que têm riscos de deslizamentos e de inundações? Nós precisamos reafirmar, que é por isso que eu digo que quando se está no governo, nós precisamos trabalhar independentes de bandeiras partidárias. Nós vamos trabalhar incansavelmente com o governo federal, com o governo estadual, para que a promessa de 1.300 moradias que vão vir para Novo Hamburgo seja efetuada rapidamente, que saia do papel, que não seja somente uma promessa. E isso é ir para Brasília, buscar no Ministério das Cidades, é trazer para nós. Nós temos que ter um plano estratégico nas zonas de alagamento, de convencimento e ter áreas para colocar essas residências, porque também, Dani, é importante nós sabermos que nós estamos falando com pessoas que já têm a sua ambiência dentro desta vizinhança, que pode ser numa zona alagada. Mas nós não estamos falando com animais, nós estamos falando com o ser humano, e animal tem coração também. Não é assim, nós vamos tirar e colocar em outro local porque é melhor. Já existe um vínculo. Então, nós precisamos ter parcerias do governo estadual, do governo federal e da municipalidade. E, com certeza, nós vamos conversar e ver a possibilidade de ter uma secretaria de habitação, e essa secretaria tem que ter poder, não adianta só ter uma secretaria sem estrutura. Nós precisamos ter uma secretaria com um grupo técnico e que pense sobre a cidade. Nós temos que pensar o que nós queremos para Novo Hamburgo daqui 1 ano, 4 anos, 5 anos, 10 anos e 20 anos. Tá certo. Desde o ano passado, quando ocorreu o ciclone extratropical, no dia 15 de junho, há um impasse entre as prefeituras de Novo Hamburgo e São Leopoldo em relação às obras do dique próximo à Casa de Bombas, lá na Santo Afonso. Como a senhora pretende resolver essa questão dos alagamentos e a conclusão também da Casa de Bombas da Vila Kipling, em Canudos, que foi iniciada em 2013 e até hoje não foi entregue à população? Bom, Dani, o que eu sempre digo para as pessoas que eu falo, até quero aqui agradecer a receptividade que nós estamos tendo, tanto no bairro Santo Afonso como Canudos, que nós estamos vendo, assim, sentindo o sofrimento das pessoas. Eu estive na FENAC o ano passado, 15 de junho, no CT que nós tivemos de alimentos, e agora eu fiquei 40 dias num momento muito triste de pessoas desalojadas e sendo abrigadas lá. São cenas que não saem da minha cabeça. Mas, assim, de forma bem objetiva, água não tem limite de município. A água não para aqui, agora nós estamos Campo Bom, nós estamos vindo para Novo Hamburgo, agora a água vai para Novo Hamburgo, São Leopoldo. Nós precisamos trabalhar em conjunto a bacia do Rio dos Sinos.
E isso eu falo com muita tranquilidade, dependente de quem está gerindo esses municípios. Não adianta nós ficarmos brigando de quem é a responsabilidade. O fato existe e está posto. Nós, em conjunto, precisamos ir com o governo federal e ver um plano da nossa bacia do Rio dos Sinos e resolver ou minimizar o problema que nós temos no nosso dique, que é aumentar no mínimo 1 metro. Eu estou falando aqui, Dani, mas eu não sou técnica da área, tá? Eu estou dizendo o que nós escutamos, o que nós vimos, que não tem como reconstruir da forma que estava, que nós vimos, que a natureza ela está mais forte. Mas nós vamos buscar em conjunto recursos e sem ficar colocando a culpa em um município ou em outro. As soluções elas precisam ser em conjunto. Assim como na Vila Kipling, tá? Foi entregue um projeto e tudo mais que foi dito para mim, eu fui lá visitar e infelizmente só tem paredes. Não é questão de colocar culpa, nós temos que ir lá buscar o recurso e fazer. É esse o comprometimento que nós temos aqui. E em relação às bombas já existentes, o nosso comprometimento é fazê-las estar em funcionamento. E ponto. Nós não podemos mais ficar e nos dar o direito de ficar dizendo que estragou tal dia, não estragou, veio. Nós temos que manter o funcionamento das bombas. É caro? É muito caro. Mas mais caro é nós ter as nossas casas alagadas lá. Isso é muito mais caro. É nós deixarmos as pessoas perderem tudo que elas construíram a vida inteira. Isso não tem preço. Então, esse é o nosso comprometimento a partir de nós assumirmos dia 1º de janeiro de 2025. Bom, conforme dados disponíveis no portal Brasil Participativo do Governo Federal, após as enchentes de maio, foi encaminhado para Novo Hamburgo, entre novos recursos, auxílio, prorrogação e antecipação de receita, um total de 114 milhões da União. Como será a sua relação com o governo federal, vista a necessidade de verba para a reconstrução da cidade e também para novos projetos de infraestrutura? Bom, praticamente eu já respondi em várias perguntas que nós temos que ter, enquanto gestores, um relacionamento republicano, um relacionamento democrático, porque nós, quando nós assumimos um cargo público, nós somos servidores de vocês. Vocês quem pagam os nossos salários, vocês que através dos impostos vocês estão nos pagando. E eu não sou eleita para administrar somente para quem votou no nosso projeto, e sim para todos. E assim é com o governo federal, com o governo estadual. Independente de quem estiver no governo, lá estará a Tânia, estará o Juliano buscando recursos para o nosso município, para a melhoria da nossa região, e nós estaremos lá, mas com muita tranquilidade, com muito empenho, muita coragem e muita superação. Uhum. Em relação à saúde, né, que é a sua área, como a senhora pretende trazer a oncologia de volta para Novo Hamburgo? Outro gargalo também são as listas de esperas de exames e cirurgias eletivas. Como reduzir o tempo de espera dos cidadãos nesses atendimentos especializados? Bom, uma coisa é fato. A oncologia ela vai voltar para Novo Hamburgo. Ela vai voltar para Novo Hamburgo, onde ela jamais deveria ter saído. Um município como Novo Hamburgo não pode ficar sem oncologia. Isto é ponto. Nós vamos sentar incansavelmente com a Secretaria de Saúde do Estado, com o governo federal, se precisar, nós vamos mobilizar as nossas associações, vamos mobilizar os pacientes, mas a oncologia vai voltar. Daí vem a pergunta, será no Hospital Municipal de Novo Hamburgo? Dani, talvez não, porque eu tenho muito receio que essa obra demore muito para ser concluída. E quando concluída, nós temos ainda que equipá-la, porque não é somente as paredes que faz uma oncologia. Nós precisamos de toda uma estrutura.
Então, quando eu falo em voltar para Novo Hamburgo, eu não quero que os senhores e as senhoras me interpretem mal, de dizer, não vai ser no hospital municipal. Se tiver agilidade e for no hospital municipal, ótimo. Se não, nós vamos conversar para ser em outros espaços, talvez em espaços que já tinham. Mas nós vamos conversar para que volte. E em relação à demora em exames e tudo, o que nós, eu e o Juliano, pretendemos fazer? Primeira coisa é que Novo Hamburgo tem um fenômeno que nós temos, segundo o IBGE, em torno de 230 mil habitantes, 228 mil habitantes. Nós temos mais de 445 mil cartão SUS aqui. Então, as pessoas elas vêm de outros municípios consultar aqui. Mas não vem ao caso falar sobre isso, é só uma constatação. Nós precisamos modernizar ainda mais e usar a inovação e tecnologia ao nosso favor e ao favor do paciente. Nós precisamos ter atendimento por WhatsApp que funcione porque exames e consultas, infelizmente tem pacientes que por algum motivo pessoal não pode ir no exame e não desmarca. Esse exame, o profissional fica parado lá e não faz o exame. Assim, são consultas especializadas. Nós temos o nosso centro de especialidades que tem mais de 30% de faltas nessas consultas. E temos uma enorme fila de espera. Nós precisamos fazer com que a tecnologia venha ao nosso encontro. Eu sei que, por exemplo, o que eu estou falando, nem todos têm WhatsApp. Mas digamos que 90% das pessoas têm um WhatsApp que tem como nós ter um software que lembre as pessoas sobre a consulta, sobre o exame. É totalmente resolutivo? Não. Mas esse é um dos caminhos que nós estamos colocando no nosso plano de governo, que é tornar mais digital, inovação, tecnologia, para que nós possamos atender com mais rapidez o nosso paciente. Tem consultas duplas no nosso sistema. Tem paciente que vai na UPA ou vai na UBS e recebe duplicidade em exames. Nós vamos sentar junto com o governo do estado e governo federal, porque muito dessas cirurgias é responsabilidade do governo estadual. Porque daí nós estamos falando de alta complexidade muitas vezes. E daí, quando se fala no sistema GERCOM, quando se fala de gestão do governo do estado, nós temos muitas dificuldades em marcar. Mas o problema é que nós estamos cara a cara com o paciente que é morador de Novo Hamburgo. Então, isso nós precisamos sentar, nós precisamos conversar e nós vamos melhorar o nosso sistema de saúde. Isso com certeza nós vamos melhorar. Tá certo. Segundo indicadores da Secretaria de Segurança Pública do Estado, até o final de julho, Novo Hamburgo registrou quase 200 casos de lesões corporais contra mulheres e 33 estupros. Como garantir uma cidade mais segura para as mulheres e quais políticas públicas específicas para atender vítimas de violência de gênero? Bom, de modo geral, talvez as pessoas não sintam, tá? Mas os nossos dados em Novo Hamburgo, em segurança pública, eles tiveram uma diminuição, e não sou a Tânia que está falando, ou a Dani, está na Secretaria de Segurança Pública do Estado, esses dados. Porém, o sentimento de segurança nosso não reflete com os números, porque eu digo que nós precisamos ter maior número de policiais, homens e mulheres, guarda municipal, na ronda, na rua, que é isso que nos dá o sentimento de segurança. Mas, em relação ao atendimento à mulher vítima de violência, eu vejo que são pilares que nós temos que trabalhar muito, Dani. É desde a prevenção, educação, a creche da mulher estar trabalhando e não depender de uma relação tóxica que muitas vezes o marido é o provedor do lar, e tem problema de alcoolismo que precisa se tratar no CAPS. Então, nós precisamos ter uma rede de atendimento com educação, prevenção, e daí ter a parceria com a segurança pública do Estado, com a delegacia da mulher, com várias parcerias que nós devemos fazer. E quero aqui aproveitar para parabenizar a vereadora Andiara,
que fez um projeto de lei que acredito que foi aprovado há pouco tempo pela Câmara de Vereadores. Quero parabenizar os vereadores que vêm ao encontro de uma demanda muito antiga, que é no transporte público o assédio que as mulheres sofrem. Então, essas medidas são muito importantes para a nossa proteção, mas também, eu sempre tenho mas, também eu sempre penso que nós temos que trabalhar pensando adiante. Nós precisamos trabalhar desde a primeira infância a educação que é de casa, que nós temos que levar da casa e nós temos que levar para a escola. Um homem é violento porque nós precisamos dar essa rede de apoio para esse homem também. E é nisso que eu acredito, sabe? Então, por isso que eu falo em educação, falo em prevenção, quando se fala da violência da mulher. Uhum. A senhora falou sobre transporte público, a próxima pergunta é sobre mobilidade urbana. Quais são suas propostas e também para o transporte público da cidade, para a melhoria desse transporte? Bom, o transporte público de Novo Hamburgo foi feito um certame licitatório por legislação. Era uma empresa que estava aqui há muitos anos, que dependente do serviço que ela prestava para a comunidade, que eu não tenho como analisar, mas por determinação do Tribunal de Contas era obrigatório fazer uma licitação para uma nova concessão de transporte público. Essa licitação levou muitos anos para ser feita, foi feita por muitas mãos. Foi fiscalizada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, passou por vários certames. A licitação foi colocado que deveria ter ônibus novos com ar-condicionado, as rotas que deveriam ter, e a empresa ganhadora assinou o contrato e disse que iria fazer. Entre aspas, assinou, então quer dizer, concordei com tudo que foi colocado no papel. Depois que assinou, não tem, Dani, dizer, eu não colocou tal rota, não tem. Cabe à prefeitura e nós vamos fazer isso, nós vamos fiscalizar essa empresa. Nós vamos fiscalizar o trabalho que elas estão fazendo pela nossa população. Fiscalizar as rotas que eles estão fazendo, fiscalizar os nossos motoristas que muitas vezes, infelizmente, a comunidade, nós, ser humano, nós somos assim. Nós xingamos o motorista e ele não tem nada a ver, gente. Não é o motorista culpado, é todo um sistema. E nós vamos fiscalizar e se não der certo, vamos partir para outro caminho. Mas é necessário ter coragem, ter responsabilidade e fazer. E isso nós vamos trabalhar muito. Nós temos que ter medidas que tornem o transporte coletivo atrativo, porque daí nós falamos também de meio ambiente. Nós falamos de diminuir as pessoas que estão transitando somente com uma pessoa dentro de um carro. Então, nós temos responsabilidade, nós sabemos que tem um problema gravíssimo e nós vamos trabalhar com muita força e muita energia para minimizar. Quais são as suas propostas para o setor cultural, adesão ao Sistema Nacional de Cultura e como a sua gestão pretende garantir o recebimento dos recursos, né, da Política Nacional Aldir Blanc e outros recursos federais e estaduais? Terá uma pasta específica da cultura? Bom, a cultura quando se fala cultura, se fala em desenvolvimento econômico e social de um município. Então, nós temos que profissionalizar a cultura. Nós vamos fazer no nosso governo uma prioridade, tanto na cultura como no turismo. Nós precisamos ter grupos técnicos trabalhando para capacitar os nossos CTGs, as nossas associações carnavalescas, os nossos grupos de teatro, os nossos corais locais, para poder captar recursos, tanto a nível federal como a nível estadual, para poder usar a LIC, poder usar a Rouanet, porque esses segmentos aqui da cultura, Dani, ele vai trazer o desenvolvimento turístico da nossa cidade. Nós temos que ter eventos todos os finais de semana, tanto culturais como esportivos. E quando eu falo em eventos culturais, é valorizar os talentos locais,
aqui de Novo Hamburgo, aqui da nossa região. É muito importante vir artistas renomados de outros estados, mas eu vejo que o mais importante é nós valorizar a nossa cultura. Porque quando nós valorizamos a nossa cultura, nós estamos valorizando toda uma cadeia de prestadores de serviços, de comércio aqui em Novo Hamburgo. Então, o nosso olhar, meu e do Juliano, será muito voltado para a cultura e voltado para o turismo. E nós temos, assim, áreas maravilhosas. Eu citei antes Lomba Grande, e nós temos um patrimônio histórico divino, que é aqui em Hamburgo Velho. E nós vamos valorizar cada pedra desse local. Conforme dados do censo 2022, pretos e pardos representam 15,2% da população de Novo Hamburgo, cerca de 35 mil pessoas. Caso a senhora seja eleita, terá políticas específicas para essa fatia da sociedade e a senhora pretende manter a Coordenadoria de Igualdade Racial? A Coordenadoria de Igualdade Social nós vamos manter e nós vamos fortalecer a sua estrutura. Fortalecer no sentido que eu falo que é fortalecer, por exemplo, nós temos um grupo de artesanatos, um grupo de feira afro, que nós precisamos capacitar, fortalecer e dar visibilidade. E quando eu falo afro, eu falo de todos, porque às vezes a gente fala em desigualdade racial, a gente pensa no negro. Nós falamos do indígena, do venezuelano, de todos. Então, a coordenadoria vai continuar, as políticas específicas, nós temos que ter um olhar na saúde, mas não tem como eu me comprometer que nós vamos ter um consultório somente para atender a população negra, visto que nós já temos dificuldade no atendimento de todos os pacientes como um todo. E eu acredito sim numa política inclusiva que seja para todos. E é assim que nós vamos trabalhar aqui em Novo Hamburgo. Tá certo. Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, houve um aumento da população de rua em Novo Hamburgo. Como serão as políticas destinadas a essa população e quais são as suas propostas para a redução das desigualdades sociais? Bom, quando se fala de população de rua, é uma situação muito grave, porque nós estamos falando não só da população de rua, como estamos falando de 90% dessas pessoas têm problemas com drogadição, alcoolismo ou uso de drogas, já foram abandonadas por suas famílias. E também, apesar de ter centros aqui em Novo Hamburgo, centro pop de acolhimento, que podem tomar banho, tem alimentação, ter albergue, são pessoas que têm a opção de morar na rua. O que nós vamos fazer junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social é abordagem contínua, com ofertas de oficinas de trabalho, oficinas de capacitação, oferta de serviços, fazer a abordagem para procurar a família dessa população de rua, porque, embora seja uma escolha pessoal de cada um, cabe a nós, da municipalidade, tentar entender essa história para nós retirar, não a força, mas retirar com educação, com capacitação e com abordagem esta pessoa que está em situação de rua. Então, nós iremos trabalhar junto e fortalecer o desenvolvimento social para que essas pessoas saiam dessa extrema vulnerabilidade, que não é só social, ela é muito além. E nós temos que ver esse indivíduo como um todo, e nós vamos ver. Uhum. Como a senhora pretende atrair investimentos para a cidade e incentivar a geração de emprego e renda? Bom, eu vejo que o primeiro ato, assim, que cabe a um gestor público, e vou falar aqui, primeira coisa é manter as empresas que aqui estão.
Nós temos que manter o empreendedor, o microempreendedor que sempre acreditou em Novo Hamburgo, a continuar acreditando no nosso município. E quando eu falo isso, eu não falo somente em incentivos financeiros. Eu falo em nós ter um ambiente de negócios que atendam verdadeiramente esse microempreendedor, esse empresário, em suas demandas. Às vezes é uma dificuldade em ter um alvará de permanência, às vezes há BITs, às vezes é PPCI, mas nós precisamos ter um ambiente de negócios para atender e nós vamos ter para atendê-los. Nós não vamos mais deixar empresas sair de Novo Hamburgo, nem empreendedores, sem que fale olho no olho conosco. Isso nós vamos fazer aqui em Novo Hamburgo. Em relação a novas empresas e a novos empregos, o que eu vejo? Que estamos evoluindo, tem Zafari está vindo, outras empresas, mas também está sobre o nosso radar. E os empregos perpassa muito, Dani, pela qualificação. Eu estou visitando muitas empresas que têm vagas de empregos. Porém, os nossos jovens e adultos também não têm cursos de capacitação técnica. Nós precisamos, dentro da educação, é óbvio que a responsabilidade do município é educação infantil e fundamental, mas nós precisamos ampliar a nossa parceria com cursos técnicos como o Senai, Liberato, Fevale, para nós ter mais mãos de obras qualificadas para os empregos que já tem aqui em Novo Hamburgo e ser ocupados com um salário agregado melhor. Uhum. Bom, a senhora fazer a pergunta específica agora, a senhora sempre relata a sua experiência em Dois Irmãos, que na época da sua gestão tinha pouco mais de 27 mil habitantes. 200 mil a menos do que Novo Hamburgo. A senhora acredita que essa forma de gestão pode ser trazida para Novo Hamburgo, uma cidade muito maior e com problemas muito mais complexos? Sinceramente, eu estou preparada para administrar Novo Hamburgo, porque Dois Irmãos me preparou muito para estar aqui, independente do número de habitantes. Que quando se fala em um município menor, se fala de uma arrecadação menor também. Então, quando eu falo que eu estou preparada, é que a vida vai nos preparando. Eu sempre digo que, Dani, assim, ó, o melhor advogado que nós temos, ele não sai pronto da faculdade, ele vai aprendendo na caminhada. O melhor médico, ele vai aprendendo na caminhada. Eu estou pronta para administrar Novo Hamburgo, porque, enquanto prefeita de Dois Irmãos, as leis existentes são as mesmas. As responsabilidades que nós temos no Fundeb, 25%, atender as crianças, turno integral, são as mesmas. Cabe nós encarar. A saúde, as responsabilidades são as mesmas, independente do tamanho do município. Então, dificuldades tem, mas eu estou preparada para encará-las. Tá certo. Para a senhora finalizar, então, por que a sua candidatura é a melhor para gerir Novo Hamburgo no próximo período, 2025-2028? O nosso nome é melhor, tanto o meu como o do Juliano, pela nossa experiência que nós temos. Eu 3 vezes vereadora, 3 mandatos vereadora, 8 anos prefeita, aprendi a administrar com adversidades. Eu aprendi, estou pronta para ter adversidades no meu governo, aprendi a trabalhar em conjunto com uma Câmara de Vereadores que pensa no melhor do município. Eu estou pronta para administrar junto com o governo federal, com o governo estadual, para trazer mais recursos para cá. E Novo Hamburgo precisa de uma mulher com coragem, com superação, que valoriza cada pedra dessa cidade e que tem na sua experiência colocar as pessoas em primeiro lugar. Eu administro para as paredes, mas administro para as pessoas que estão dentro da parede. E esse olhar humano e com muita responsabilidade está vindo para cá. E o melhor nome é a Tânia, e votem 15. Tá certo, muito obrigada.
Agradecemos a participação da candidata. Esta foi Tânia da Silva, da coligação Novo Hamburgo da União do Trabalho da Esperança, falando sobre suas propostas para a Prefeitura de Novo Hamburgo. No próximo Câmara Notícias Especial Eleições, traremos mais uma entrevista com um postulante a chefe do Executivo hamburguense. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.